Eu sou Sérgio Martins e esta é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Esta semana nós vamos conversar um pouquinho sobre como parar de sofrer. Nós vamos dar uma receitinha segura, uma receitinha garantida para você parar de sofrer. Dizem que nossos sofrimentos, eles podem ter duas naturezas. Tem aqueles que nós procuramos, que nós causamos, que nós somos os grandes responsáveis por eles, e tem aqueles que o destino nos impõe. Para a gente se situar direitinho, para saber qual é um, qual é outro, eu vou usar um exemplozinho aqui bem claro. Vamos imaginar que você pegue e resolva tomar todas. E resolva pegar o seu carro e sair por aí com o seu carro. E como você está alcoolizado, você acaba atropelando uma pessoa que vinha caminhando pela calçada. Todo o sofrimento decorrente desse ato é responsabilidade tua, porque você assumiu esse risco, você assumiu o risco de passar por essa situação quando você resolveu dirigir alcoolizado. Então não há desculpa, você é o responsável e você é o único responsável pelo sofrimento que você está enfrentando. Mas agora vamos olhar o outro lado. Vamos imaginar que você seja o cara que foi atropelado. Então você estava voltando do teu trabalho, caminhando, indo em direção à sua residência e de repente vem um motorista bêbado e te atropela. Nesse caso, você não teve responsabilidade nenhuma sobre o fato. E nesse caso você está pronto para desempenhar aquele papel que nós melhor desempenhamos na nossa vida, que é o papel de vítima. Mas será que você realmente é vítima? Nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida, independentemente da nossa vontade, elas são uma casualidade, elas são um azar, elas são aquele fato que você estava no lugar errado, na hora errada. Muitas vezes existem motivos anteriores. Aí você fala, poxa vida, mas nesse caso eu não tive nada, eu fui vítima desse acaso, eu fui vítima desse problema na minha vida. Mas quando a gente amplia um pouquinho a nossa visão e a gente começa a olhar para as nossas vidas anteriores, e é isso uma coisa que normalmente a gente não faz, a gente começa a perceber que nem sempre, nem tudo que acontece na nossa vida, nem tudo aquilo que a gente atribui ao destino, ele é efetivamente um acidente ou uma casualidade ou uma fatalidade. Para ficar bem claro, eu vou contar uma historinha, que é uma historinha que faz parte de um dos livros do Chico Xavier. Eu não me recordo agora qual que é, mas é uma historinha assim que mostra muito claramente aquela situação que parece que está havendo uma injustiça, que parece estar havendo até um castigo divino, que a gente imagina um castigo divino, parece uma situação de que a pessoa é vítima, mas que na verdade ela é senhora da situação. Por mais incrível que possa parecer, muitos dos nossos sofrimentos são sofrimentos que nós pedimos para que eles acontecessem na nossa vida. Conta essa história que existia um sujeito muito bom, um sujeito assim muito decente, um cara trabalhador, um cara honesto, um cara que ele vivia única e exclusivamente para cuidar da irmã doente. Eles haviam perdido os pais muito cedo e, em função dos poucos recursos financeiros que eles tinham, ele assumiu o cuidado dessa irmã que já nasceu com doenças sérias, que nasceu com doenças graves. E ele passou a vida inteira, ele vinha a vida inteira cuidando dessa irmã com muito sacrifício, mas com muita abnegação, com muito carinho. E as pessoas olhavam aquela situação e falavam, mas poxa vida, esse homem trabalha tanto e nunca sai dessa situação, porque tudo aquilo que ele ganha, ele dirige, ele encaminha todo o rendimento dele para cuidar da irmã. Por que será que Deus está sendo tão injusto com ele? Por que será que Deus está impondo esse castigo para esta pessoa? Mas aí, o amigo espiritual, que aproveitou essa oportunidade para
ensinar as pessoas, para esclarecer as pessoas, resolveu abrir para essas pessoas qual era a situação destes dois irmãos numa vida anterior. E ele contou que esses eram irmãos também nessa vida anterior. E a exemplo do que aconteceu nesta vida, eles perderam os pais muito cedo. Só que ao contrário desta vida, na vida anterior, os pais eram muito ricos e deixaram assim uma fortuna para os dois. O dinheiro que eles receberam como herança era o suficiente para os dois viverem a vida confortavelmente, para eles passarem a vida confortavelmente. Mas o irmão ele era muito egoísta e era muito ambicioso. E ele viu que se ele ficasse com a parte da irmã na herança, ele poderia não só levar uma vida confortável, mas uma vida de farras e excessos, sem ter que se preocupar com trabalhar em momento algum. Mas a única maneira dele ficar com a parte da irmã era se ele eliminasse a irmã, se ele matasse a irmã. E ele resolveu fazer isso. Ele, levado pela ganância, ele resolveu fazer isso. E para que não se despertasse suspeitas, ele começou a envenenar a irmã de pouquinho em pouquinho, todo dia uma dosezinha de veneno. Naquela época a medicina não era tão evoluída, então os médicos não iriam descobrir o que havia acontecido com a irmã. E realmente, com o passar do tempo, essa irmã ela acabou ficando doente. E ela ia fazer consultas, tudo mais, e os médicos não descobriam o que ela tinha. E apesar de medicada, essa irmã, ela ia ficando mais doente a cada dia. E o tempo passou e a irmã realmente acabou morrendo, e esse irmão conseguiu o seu intuito, que era o de ficar com todo o dinheiro. E ele passou a viver a vida que ele tinha sonhado. E começou a viver na farra, nos excessos, nas festas, e em uma situação de ócio total. Ele não produzia absolutamente nada, ele simplesmente se divertia. E o tempo foi passando até o momento que aconteceu com ele aquilo que vai acontecer com todos nós. Ele pegou e ele veio a falecer. Quando ele acordou lá do outro lado, quando ele acordou no plano espiritual, e é o momento que acontece com todos nós também, ele recobrou a consciência plena. E ele se deu conta do grande problema que ele havia causado na vida dele. Que ele se deu conta de que ele havia desperdiçado a encarnação dele sem produzir nada, sem fazer nada de bom, fosse para ele ou fosse para o seu semelhante. Pior do que isso, ele se deu conta que ele havia feito aquela maldade terrível com a irmã. E arrependido, ele resolveu procurar a irmã e acabou encontrando-a. A irmã, quando do seu falecimento e quando ela despertou no plano espiritual, ela ficou revoltada com a situação. Ela tomou conhecimento daquilo que o irmão tinha feito com ela e ela ficou extremamente revoltada. E acabou enlouquecendo de tanto ódio. E ele encontra a irmã nessa situação terrível. E aí o remorso dele cresce mais ainda, porque não só ele havia feito um mal terrível para ele, como também havia feito um mal terrível para a irmã. Foi quando ele pediu uma nova oportunidade, foi quando ele pediu a oportunidade de uma nova encarnação ao lado da irmã. Mais do que isso, ele pediu que ele sabia que essa irmã iria voltar muito doente, porque ela já estava doente espiritualmente e ela voltaria com a doença no corpo físico. E ele pediu que fosse dada a ele a oportunidade de cuidar da irmã, de tentar cuidar da irmã durante a vida inteira, porque essa era a maneira que ele encontrava de restituir para a irmã a saúde que ele tinha tomado dela. Mais do que isso, ele pediu para que ele tivesse a oportunidade de que todo o recurso que ele conseguisse na vida dele, tudo aquilo que ele obtivesse na vida dele, que ele dirigisse para a irmã, que ele dedicasse para a irmã, porque essa também era a maneira dele restituir para a irmã a fortuna que ele tinha roubado dela. E, para complementar, que ele enfrentasse uma vida de privações, para que ele pudesse trabalhar de sol a sol para aprender a dar valor
ao trabalho, para aprender a dar valor a uma vida produtiva. Quando a gente conhece essa história, quando a gente começa a entender esse outro lado da questão, aquela situação inicial que parecia injustiça, que parecia castigo, muda completamente de figura. Porque nós percebemos que ali está presente a justiça divina, está presente o amor de Deus que permitiu que os dois retornassem para que pudessem acertar as suas contas. Então a gente começa a ver que muitas vezes aquilo que parece uma fatalidade, que parece uma tragédia, nada mais é do que a gente acertando nossas contas com o nosso passado. Agora aquela hora que você fala, bom, tá legal, você está falando e até agora não disse qual é o segredo para a gente parar de sofrer. Vamos lá. O segredo para a gente parar de sofrer é uma coisa assim extremamente simples. Simples não quer dizer fácil. É uma situação extremamente simples. Basta a gente ter paciência, aceitação e resignação. Paciência para aguardar o momento em que as coisas vão se resolver. Porque de uma maneira ou de outra, seja nessa encarnação, seja numa próxima, seja enquanto nós estivermos na nossa vida física ou enquanto nós passarmos para a nossa vida plenamente espiritual, a situação, por pior que seja, por mais complicada que seja, ela vai se resolver. O que nós precisamos ter é paciência para esperar esse momento correto. Nós precisamos também ter aceitação para aceitar as adversidades, aceitar os problemas, por pior que eles sejam. Se a gente não consegue mudar as situações que surgem na nossa vida, não existe nada mais que a gente possa fazer a não ser aceitar essas coisas. E nós precisamos ter a resignação para continuar lutando, para a gente continuar batalhando, para que ou consigamos resolver os nossos problemas, ou que consigamos pelo menos levar a nossa vida em frente. E nesse momento nós precisamos confiar que Deus está presente em todas essas situações. Deus está presente nos piores momentos da nossa vida, porque naquele momento nós estamos ou aprendendo alguma coisa que nós temos uma necessidade muito forte de aprender, ou então nós estamos resgatando erros terríveis do passado. Muitas vezes nós estamos naquele sofrimento, naquele problema que nós estamos enfrentando, resolvendo situações que muitas vezes perduram por séculos. Você pode pensar, poxa, é fácil você falar isso estando fora do problema. Eu pessoalmente já passei por situações meio complicadas na minha vida. Passei por situações em que eu já tive a oportunidade de olhar para Deus e falar, pô, já chega, não chega não? Já não está dando para aguentar mais. E eu estava enganado, dava para aguentar. E enquanto que eu não esperei passar toda essa situação, enquanto que eu não lutei para que a situação resolvesse, enquanto que eu não aceitei aquilo que eu não podia resolver de imediato, eu continuei enfrentando os meus problemas, até o momento que eu aprendi realmente que o grande segredo está presente nessas três palavras: paciência, aceitação e resignação. Se a gente não consegue ter essas três, a gente pode sempre recorrer ao momento da prece. E eu acho que a prece que está mais próxima de resolver ou de pelo menos acalentar o nosso coração nesses momentos difíceis que nós passamos é a prece da serenidade, que é aquela que diz, você já deve ter ouvido, você já deve conhecer, mas ela diz mais ou menos assim: Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me a coragem para mudar aquelas coisas que eu posso. E dai-me, Senhor, a sabedoria para poder distinguir uma das outras. Quando nós aprendemos a lutar as boas batalhas, quando nós aprendemos a combater o bom combate, quando nós aprendemos que muitas vezes o máximo que nós podemos fazer é esperar em paz
e intranquilidade, nós começamos a encontrar nossa felicidade. Nós deixamos de sofrer. O remédio muitas vezes é amargo, o remédio muitas vezes é desagradável, muitas vezes a gente não gosta. Eu não gostei de passar por muitas situações que eu já tive que passar na minha vida, mas sempre, em todas as situações, você consegue perceber a existência de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus presente. Confie nisso. Se você está passando por uma dificuldade, saiba que mais cedo ou mais tarde essas coisas acabam. Mais cedo ou mais tarde essas coisas vão passar. Tudo passa na nossa vida, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Isso também vai passar. Essa dificuldade que você está enfrentando vai passar. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter a certeza de que tudo o que Ele nos envia é para o nosso bem. Às vezes nós não entendemos bem os desígnios dele, às vezes nós não entendemos muito bem a lógica da coisa, porque ainda nos falta esse conhecimento. Então é importante a gente confiar. Fé é isso. Fé não é saber, não é achar que as coisas vão se resolver como num passe de mágica. Fé é saber que aquilo que está acontecendo na nossa vida é sempre, inevitavelmente, para o nosso bem. Então tenha paciência, aceitação e resignação. E seja feliz. Obrigado pela sua atenção.